tipos, né? Que a gente viu um pouco da neurofibromatose na aula passada. Então, a gente tem a neurofibromatose tipo 1, a neurofibromatose tipo 2 e a schwannomatose, com as diferenças e características de cada um. A neurofibromatose tipo 1 ela é bem mais frequente que a tipo 2, a schwannomatose, mas a gente, como fonoaudiólogo, né, acaba vendo a tipo 2 e a schwannomatose um pouco mais frequente por causa do tumor ali nas células de Schwann, que acaba afetando a via auditiva. Os pacientes com neurofibromatose tipo 1, eles não têm audição, não tem muito comprometimento da audição. Aí eu trouxe algumas fotos da internet, então isso é só jogar na internet, esses são os sites que foram retiradas as imagens das características físicas, né? Então a gente vê que pode ser desde a aparência de não afetar nada, então o menininho que aparentemente não tem nada, né? Mas tem diagnóstico de neurofibromatose, e também as malformações. Aqui eu tenho mais fotos também, consigo ver os neurofibromas plexiformes, então afetando a massa na cabeça, então acaba afetando o conduto auditivo também. Então eu trouxe várias imagens para vocês terem um pouquinho de uma ideia, né, de como são esses pacientes. Então, essa a menininha com escoliose na primeira foto, os neurofibromas e isso. Então, e quais são os prejuízos audiológicos que a gente tem, né? Na última aula eu comentei um pouco da normalidade, né? A maior parte dos casos tem a normalidade da via auditiva, então a sensibilidade auditiva normal, mas também tem as disfunções cocleares, então afetando tanto tanto o PAT, né? Então, o nervo e tronco auditivo, até córtex auditivo. Então, com presença dos transtornos de processamento. Então, esse é o mais comum. Então, a audição normal, o audiograma com a característica de audição normal dessa população. Também posso observar a perda auditiva condutiva, agora vendo um pouquinho das fotos, né, da patologia, então dá para saber o porquê que é condutiva, né? Porque a gente tem a massa, o crescimento desses tumores, às vezes eles são operáveis, às vezes eles não são, então são cirúrgicos ou não. E daí eu tenho que utilizar de estratégias para tirar esse efeito da condução. Eu mostrei na outra aula aquela cápsula que a gente fez de como se fosse um aparelho intra para tentar suportar esse problema, essa alteração. A perda auditiva mista, então, quando a gente já tem a lesão em parte sensorial também, então, em lesão coclear, então, também tivemos alguns casos com perda auditiva mista e a perda auditiva sensório-neural. Esse é um artigo que tem nesse site da Cielo, então, que mostra qual a característica de um paciente com neurofibromatose. E o nosso caso clínico, né? Um dos casos clínicos, ele é um paciente com 24 anos, ele foi diagnosticado com neurofibromatose tipo 1, ele tem a preferência manual direita, ele tem o sarcoma abdominal esquerdo, tem os errinhos de digitação, ele tem, atualmente, no momento que foi feito a intervenção, ele estava usando o medicamento duloxetina, que ele é um fármaco para transtorno depressivo, que também ele acaba atuando com a dor neuropática. Esses pacientes, por apresentarem bastante alterações, eles têm muitas dores. Então, tem alguns pacientes que só o paracetamol, Tilenol, então acabam não resolvendo, e daí é necessário usar outras medicações. Esse paciente, ele teve dificuldades escolares, foi acompanhado da mãe em várias consultas, e atualmente ele tinha acabado
atualmente em 2018, né? Ele tinha passado no vestibular e estava cursando a faculdade, e ele passou na USP, então ele estava, apesar das dificuldades escolares que ele teve e também o transtorno de processamento, ele conseguiu progredir e cursar a faculdade. Ele trabalha como fotógrafo e estava cursando a faculdade. Esse era o audiograma dele. Estava tudo bem, o periférico tudo normal. A imitanciometria também, com curva A e o reflexo presente um pouquinho aumentado. E esse é o PEAT dele. Então, as ondas, dá para ver que as ondas estão normais, a onda 3 ali no limite, né, está em 4 milissegundos, e as outras a 1 e 5, tudo normal. Esse é o P300 com Tony Burst, dá para ver que ele tem resposta também na subtração da onda, mas a amplitude dela é bem pequenininha e reduzida, principalmente a orelha esquerda. Esse aqui com o P300 com estímulo de fala. Ele também tem uma característica da presença da onda, mas com um pouquinho de uma morfologia mais pobre. No teste do processamento auditivo, ele teve alguns desempenhos normais e alguns desempenhos alterados. Então, a localização estava normal, memória sequencial não verbal e verbal estava normal, a fala com ruído branco estava alterado, o SSW também é alterado com grau de com moderado o grau. Também é característico pelo efeito ordem, alto-baixo e a presença de inversões. No SSI, ele tinha o desempenho bem alterado, 40% de acertos, o padrão de duração também alterado, com 56% de acertos, o de código consoante vogal já estava normal, o RGDT normal e o MLD normal. Lembrando que o efeito de ordem alto-baixo, ele indica essa alteração na memória auditiva. E ele pode estar relacionado a essa dificuldade de evocar uma memória sem uma pista, sem que seja dado nenhuma pista. Então, pode levar a desconforto também a barulhos, né? E é uma característica de um prejuízo nesse processo gnóstico que envolve a linguagem expressiva. Então, tudo isso você já via, né? E você só tem no comportamento do paciente e você registra isso na avaliação. Então, a gente deixa ele um pouquinho de lado e eu vou falar um pouquinho da minha tese. A minha tese foi a avaliação comportamental eletrofisiológica do processamento auditivo em indivíduos com neurofibromatose tipo 1, pré e pós-treinamento auditivo. Isso foi sob orientação da professora doutora Daniela Gil, com a parceria dos médicos Dr. Marcelo Aragão e Ricardo Pinho, do GRAAC, e com a aprovação nos comitês de ética, e também com a participação da doutora Clara Ávila, que ela fazia a avaliação da linguagem. Então, os pacientes, nós vimos que eles tinham bastante alteração e algumas alterações permaneciam, né? Principalmente nos aspectos relacionados à linguagem, e daí a gente fez essa parceria com a Clara para ela fazer essa intervenção, não deixar esse paciente prejudicado. Então, foram 3 grupos. Foi o grupo que sofreu intervenção com o treinamento auditivo acusticamente controlado, o grupo com treinamento auditivo musical e o grupo sem treinamento. Os grupos tiveram a intervenção. O treinamento auditivo musical, ele teve a mesma duração de tempo, ele são 8 sessões, e daí ele durou mais ou menos o mesmo tempo do treinamento acusticamente controlado. Aí depois foi feita a reavaliação, e depois de 4 meses da última reavaliação, cerca de 6 meses da primeira, foi feita novamente a reavaliação, tanto comportamental como eletrofisiológica. A gente fez também a avaliação eletroacústica, que a gente avaliou as emissões e a supressão das emissões, para ver se também, desde da supressão, já tinha algum sinal. E também eu tive o acompanhamento no grupo sem
o treinamento, fazendo as mesmas avaliações. Então, a avaliação inicial, a reavaliação cerca de 2 meses depois e a terceira avaliação, 4 meses após a primeira avaliação, 4 meses após a segunda avaliação, 6 meses da avaliação inicial. E o que nós tivemos com o resultado da intervenção? Que tivemos melhoras não quanto à localização sonora, a maioria dos pacientes não tinha um desempenho bom, não teve uma variação. Quanto à memória sequencial verbal, ele teve uma melhora, então quando eu comparei isso no tempo, os 3 tempos eu vejo que eu tenho uma melhora frente à intervenção. Então, na primeira avaliação, que eu tinha uma alteração de 67% da amostra, logo depois da intervenção, cai para 33% e depois cai para 17%. Então, lembrando que a terceira avaliação, ele só... a segunda avaliação, ele tinha acabado de terminar o treinamento, e na terceira ele fica 4 meses sem ter nenhuma intervenção, só usa a habilidade treinada no dia a dia e mostrando que teve um aprimoramento dessas habilidades treinadas. Com relação à memória sequencial não verbal, eu não tenho diferenças. Com relação à fala com ruído branco, que lembra no caso clínico, era um aspecto que tinha bastante alteração. No grupo, ele tinha 100% da amostra alterada na primeira avaliação. Logo depois da intervenção, 100% da amostra fica normal, e isso se estabiliza na terceira avaliação. Então, mostrando que o fechamento também teve um desempenho bem significante. Com relação ao SSI, eu tenho essa mudança ao longo dos 3 tempos. Entre a primeira e a segunda avaliação, eu tenho uma tendência, porque o N é pequeno, então me mostrando que eu tenho 100% de alteração na primeira avaliação. Na segunda, essa alteração cai para 40% e na terceira cai para 20%. Então, mostrando que a evolução ao longo do tempo. Com relação ao PSI, que os pacientes... A maioria não era, todos os pacientes não eram indicados fazer o PSI por causa da faixa etária corte limite que a gente usou para uniformizar a aplicação dos testes, que foi 9 anos, mas lembrando da outra aula que eu falei do glioma de via óptica, às vezes vários pacientes apresentam glioma de via óptica e apresentam vários tinham dificuldade na visual, da acuidade visual. Então, também se apoiava um pouco da dificuldade da leitura que eles têm e não conseguiam realizar o teste SSI. E acabaram, nós optamos por realizar o PSI para ter um formato de avaliação dessa habilidade, mas sabendo que o teste é mais fácil, é figura, mas se você pega alguma pista, você consegue chutar. Então, ele não foi um bom instrumento para avaliar a habilidade, mas a gente utilizou para verificar se tinha, apesar da alteração que já tinha sido observada no SSI, se o paciente conseguia fazer alguma coisa. E daí ele já normalizou desde a primeira avaliação, então não teve essa diferença ao longo do tempo. O SSW, eu vi uma diferença ao longo do tempo significante, então comparando os 3 tempos, isso porque 5% da minha amostra estava alterada na avaliação inicial, depois da intervenção cai para 50%, e daí o melhor que com o uso ele se aprimora e cai para 17%, essa alteração fica apenas em um sujeito. Então, me mostrando essa tendência entre quando eu comparo 2 a 2, então a avaliação, a primeira e a segunda, me mostra uma tendência, e entre a primeira e a terceira eu tenho uma diferença significante. Com relação ao teste de código consoante vogal, eu também tenho essas diferenças ao longo do tempo, principalmente porque eu vejo o número de erros caindo e o número de acertos se elevando. Então, frente à intervenção, ele é um teste difícil, é um teste bem difícil que os pacientes conseguiram acertar mais e diminuir o número de erros. O padrão de duração, que ele é o processamento temporal, foi que
mas permaneceu alterado. Então, porque ele envolve os aspectos relacionados à linguagem. Então, por isso que quando nós começamos a observar essa alteração se permanecia, a gente fez uma parceria com o departamento de linguagem para eles abraçarem esses pacientes também, porque são aspectos relacionados que precisam ser de uma intervenção também. Muito também que provavelmente com o uso e ele é dependente dos processos diagnósticos de decodificação, hoje talvez esses pacientes, né, que a coleta eu terminei em 2019, e daí hoje muito provável que com o uso dessa habilidade treinada estaria bem melhor. Então, além da intervenção da linguagem. Então, a melhora desse desempenho nos testes, ela foi importante, mas ela sofre influência dos aspectos linguísticos envolvidos na neurofibromatose, que ele não é só via auditiva alterada, né? Dá para ver a característica, é uma patologia polimorfa e que tem muitos aspectos relacionados às dificuldades na produção de neurofibromina, isso acaba na transmissão da informação e tudo isso. Com relação ao RGDT, também no processamento temporal, nós vemos que tivemos uma diferença positiva significante ao longo dos 3 tempos, que eu tinha um processamento bem mais lento, com uma alteração de 83% na primeira avaliação. Essa alteração cai para 17% e chega a zero. Então, me mostrando essa diferença significante, tanto quanto eu comparo a primeira e a segunda avaliação, e entre a primeira e a terceira também. Com relação ao MLD, eu tenho umas diferenças tendenciosas, apesar de ver melhor, porque essa tendência ocorreu porque eu tinha 50% da minha amostra só alterada, então em 50% normal. Daí eu vejo que a intervenção proporcionou melhora, porque ele chega a zero na terceira avaliação. Só que eu tenho uma diferença tendenciosa e não significante por causa do N. Com relação à análise qualitativa do SSW, quando eu destrincho e avalio a ordenação temporal, nós vemos que ele tem uma diferença significante ao longo dos 3 tempos, por causa da alteração de 67% da amostra na primeira avaliação, que chega a 17% na terceira avaliação. Então, mostrando essa diferença significante ao longo dos 3 tempos e tendenciosa entre a primeira e terceira avaliação. Também mostrando que é um pouco mais fácil e a diminuição dos erros comunicativos. Então, tudo isso mostrou que a intervenção proporcionou melhora da habilidade de fechamento, figura fundo, ordenação temporal e interação binaural, e os mecanismos subjacentes, incluindo a discriminação das pausas interestímulos, que teve uma diferença significante. Além da melhora, teve as mudanças de desempenho que se mantiveram estáveis e se aprimoraram, então a intervenção foi positiva. Com relação à avaliação eletrofisiológica, nós vemos que o desempenho do PEAT, como no caso que eu mostrei, ele estava normal dentro dos parâmetros de normalidade. Então, ele não foi um bom instrumento para acompanhar e monitorar as mudanças frente à intervenção. Só que alguns pacientes, eles tinham uma latência aumentada, quando a onda 3 um pouco aumentada, a onda 5 aumentada. Então, ele fornece informações precisas quanto ao local e natureza da lesão. Então, a gente já sabia, se viesse um paciente desse na clínica, você já ficaria mais atento, porque a latência não tá correndo numa latência normal, no padrão de normalidade. Com relação ao P300, a diferença foi que na orelha direita houve a presença do componente P3, componente N2, P3, e assim não houve muitas diferenças ao longo do tempo, não houve diferença na variação do tempo. No entanto, teve essa diferença ao longo do tempo com relação à orelha esquerda, porque eu tinha uma ausência do componente na primeira avaliação, do componente P3, de 50% da amostra, o que acabou me mostrando, frente à intervenção, ele apareceu
e ele me mostrou essa diferença significante. Então, teve esse aparecimento da onda P3 após a intervenção. Então, voltando naquele caso clínico que eu mostrei, que eu contei um pouquinho dele, depois da intervenção, ele me mostra, ele apresenta as latências, esse é o PEAT, ele me mostra que ele tá com são ondas mais bonitas. É lógico que aqui a amplitude dela tá um pouquinho maior do que na primeira, mas ela tá bem mais marcada. A latência é bem semelhante. A onda 3, a onda 3, não sei se dá para enxergar, mas ela tá em 3,93, então tem uma variação pequena, mas ela tá com uma onda mais bonita. Também com relação o potencial evocado auditivo de longa latência, o P300, com Tone Burst, ele me traz respostas com uma amplitude mais bonita, mais visualmente melhores de ser visualizadas. E também com o P300 com estímulo de fala, eu tenho também respostas dentro da normalidade, mas também, como eu tinha valores dentro da normalidade pré-treinamento, mas eu vejo uma morfologia mais bonita da onda. E com relação à avaliação comportamental do processamento auditivo, eu vejo a normalidade em vários testes, os que estavam normais, eles se mantiveram, mas principalmente o teste Fala com Ruído Branco tem 84% de acerto, então melhorou muito. O SSW ele ficou dentro da normalidade, mas a análise qualitativa ele continua apresentando um efeito de ordem. Com relação ao SSI que estava alterado, ele já passou a ter mais acertos, né? Passou a ter achados dentro da normalidade. O teste padrão de duração também ele passou a ser normal. Aqui só o MLD ele passou a ficar alterado neste aspecto. Eu pus normal aqui, mas 6 dB de resposta ele está alterado. Então, é um paciente que a intervenção proporcionou melhora e melhora do desempenho no dia a dia, nas atividades, melhora de morfologia da onda, mas ele não normalizou, ele não deixou de ter o transtorno de processamento auditivo. Então, não deixa, porque eu tenho pelo menos um teste alterado. Então, eu continuo com o TEPAC. Quando eu avalio o questionário de autopercepção, acho que deu uma desconfigurada na hora que eu troquei de computador, mas eu vejo que esse paciente, ele é bem autocrítico. Então, ele pontuou várias questões como zero. Apesar de ele ter observado melhora, quando ele fala que tinha melhor para ouvir, houve melhora ao falar no telefone, assistir? Não, não teve diferença. Melhora na autoestima? Melhorou um pouco, mas não muito. Então, ele se criticou bastante, né? Ele é um paciente bastante envolvido nas atividades acadêmicas, né? Ele estava no primeiro ano, na época do treinamento, e ele se cobrava muito. Ele teve uma pequena recidiva do tumor, então ele estava bastante preocupado que ele ia ter que fazer uma nova cirurgia, e daí isso tudo acaba influenciando todos os aspectos, né? Esse é o outro caso clínico que eu trouxe. Essa é uma paciente mais nova, de 11 anos. Ela estava no 5º ano do ensino fundamental, também com preferência manual direita. As queixas dela, ela é um caso um pouquinho mais sério, então ela tinha um tumor em tronco encefálico, e daí ela chegou para mim depois que ela já tinha feito a cirurgia, ela teve uma ressecção de tumor, num tronco mesmo, afetando o 8º, e daí ela tinha bastante dificuldade vocal por causa da paralisia de prega vocal pós-cirúrgica, tinha dificuldades escolares e depressão, tanto apontado pela mãe como diagnosticado e uso de medicação. Ela teve o diagnóstico de neurofibromatose aos 3 anos, aos 4 anos foi detectado esse tumor em região de tronco central. Em janeiro de 2017 fez a cirurgia. Depois da cirurgia, o desempenho dela caiu muito.
E daí a interação também caiu muito por causa das alterações vocais. Ela tem algumas sequelas motoras do lado esquerdo e dificuldade de equilíbrio e coordenação motora fina. A mãe envolvia ela em várias atividades, então ela gostava bastante de fazer balé, ela fazia 3 vezes por semana, jazz, aula de canto e viola. Tinha um acompanhamento psicológico por causa das todas as atividades que ela fazia e que a mãe tinha observado. Ela chegou para avaliação, ela foi para acompanhamento ambulatório de áudio, ela nem era um caso de neurofibromatose sim, indicado pelos médicos, eles sabiam que ele é um pós-tumor, ele não se enquadrava nos critérios, e daí ela chegou para a gente avaliar os dados na disciplina de áudio, e daí foi aí que eu conheci a paciente, ela veio procurando, a mãe falava das dificuldades que ela tinha, e daí eu falei, vamos fazer o treinamento, mal não vai fazer. Então, a gente começou a fazer a intervenção. Então, depois da cirurgia que ela teve essa paralisia de prega vocal, fez a fonoterapia no ambulatório de voz e disfagia, fez as avaliações no GRAAC, e a gente também encaminhou para o ambulatório de voz, que ela fez algumas coisas algumas vezes, mas ela acabou não vendo muita evolução e perdeu a vaga lá na Unifesp. Tem as queixas escolares, e daí a gente começou a avaliação audiológica para depois realizar a intervenção. Esses são os dados da áudio, então dá para ver que não afetou a via periférica, né? O limiar do reflexo, ele é um pouco aumentado, mas não muito, né? Ele sai 95 de diferença, 100, então ele traz essas curvas do tipo A com reflexos presentes e uma diferença aumentada, 95, no limite, né, do decrutamento. Esse é o PAT clique dela, então dá para ver que essa latência da onda 5 bastante alterada a orelha esquerda, né? E os intervalos interpicos bem aumentados. Esse aqui é o P300 com Tony Burst. Então, eu tinha respostas bonitas, né? Dentro da normalidade, com uma amplitude boa, amplitude aqui, e essa avaliação comportamental dela. Então, essa avaliação comportamental do processamento inicial, então eu tinha alteração de vários testes, né? Normalidade só de localização, memória sequencial não verbal, o de código de dígitos estava normal, só na integração, e o MLD dela estava normal. Então, ela tinha um número de inversões elevado, o consoante vogal bastante alterado, e essa é a comparação pré e pós-treinamento auditivo. Então, depois do treinamento auditivo, ela tinha uma alteração na memória sequencial verbal que passa a ficar normal. Com memória sequencial não verbal estava normal, se manteve normal, localização sonora também. O fala com ruído branco, ele melhora muito e resultado bem positivo. O SSI que estava alterado passa a ficar normal. O SSW, ela tinha uma alteração de grau moderado, passou a ficar normal também. O dicótico consoante vogal, ele também ficou normal. O TPD, ele manteve a alteração, então me mostrando esses aspectos relacionados à linguagem. O RGDT diminuiu bastante, ela tinha um processamento de 32 milissegundos, que caiu para 8, e o MLD também, ele ficou dentro da normalidade. Esse eu acho que é o mais impressionante, que nem eu acreditava que ia ter mudança no registro do PEAT, por causa da ressecção tumoral. Então, ela tem uma estrutura que tinha
não tinha estrutura, né? Já tinha tirado um pedaço da estrutura e mesmo assim ela teve uma redução da latência dessa onda 5. Então, me mostrando que a intervenção muda mesmo toda a reorganização, então essa plasticidade, tudo isso que proporciona. Esse é o P300, né? Após o treinamento, me mostrando uma redução da latência, mas também uma morfologia mais bonita da onda, não só a redução da latência. Essa é a paciente, um depoimento que ela fez. Eu não sei se vai dar para ouvir. Eu vou tentar passar. Qualquer coisa vocês me avisam. Tá. Bom, acho que não deu. Não tem problema. Essa é a carinha dela, então dá para ver que aparentemente... Raquel, se tu tiveres o vídeo fora, pode passar? Ah, eu vou tentar, então. Pode passar, bem tranquilo. Espera só um minutinho. Eu acho que eu não salvei na mesma pasta, eu vou só pegar aqui. Um minutinho só. Bem tranquilo. Vou parar um pouquinho enquanto eu procuro. Mas pode perguntar. Enquanto eu vou caçando o vídeo aqui, fica mais fácil. Não, fique em paz, pode procurar, a gente espera, não tem problema. Tá. Esse computador, ele é o computador do meu marido, né? Ele é mais tecnológico. O meu é mais velhinho. Aí é um pouquinho mais difícil de achar. Não tem problema, já já eu acho ele. Por enquanto, tudo bem até aqui? Tudo bem. O que vocês acharam? Vai, pessoal, fala o que vocês acharam. Deixar para vocês falarem o que vocês acharam das modificações dos pacientes. Com uma lesão, né? Com uma questão muito maior que a neurofibromatose, não é só um TPAC puro. Não é só o TPAC puro. E nem dá para dizer que não é só TPAC puro com a evolução que os pacientes tiveram no pré e pós-treinamento, né? Nos testes e tudo. Muito legal mesmo. Surpreendente de ver. Surpreendente. E os testes difíceis, né, de serem feitos, o consoante vogal é muito difícil e eles conseguiram atingir a normalidade. Uhum. Muito legal. Inacreditável, né? E até o PAT se modificar é inesperado, né? Inesperada. Muito legal. Eu achei o vídeo aqui, vou tentar compartilhar de novo. Espera aí. Tá, joia. Eu não sei se vai sair, né? Tomara que dê. Dá para ouvir? Não. Não. Vocês estão ouvindo? A fala dela? Não. Não, né? Não é por causa do fone, prof? O fone da Raquel? Isso. Pode ser, né? Vou tirar. Eu acho dessa... Vou pôr de novo. Meu nome é Letícia, tenho 11 anos, estou no sexto ano. Eu acho dessa terapia
terapia muito bom. E às vezes era um pouco chato e muito cansativo, mas eu acho que melhorou muito. E minhas notas melhoraram. E eu gostei muito de fazer essa terapia. Deu certo? Deu certo, que Ai, que bonitinho. lindo. Sinceridade de criança é tudo, né? Às vezes é meio chato, mas eu gostei muito. É muito bom. Não, a sinceridade deles é mágica. Eu tenho depoimento da mãe também, para mostrar para vocês. Espera aí. Dificuldade dela na parte de escola, né? Era assim, era brigas para poder estudar, era assim, meu filho não tinha, ninguém mais tinha paciência de estudar com a Letícia. Ele falava e ela, você via que, e ela se desmotivava com tudo. Então ela não tinha nem vontade mesmo assim, de estudar. E aí, depois que a gente começou, umas 4, 5 semanas depois que a gente já estava fazendo a terapia, nossa, a Letícia já é outra menina hoje, sabe? Hoje ela estuda, ela mesma vai lá, ela mesma faz a lição dela, o meu marido vai, explica alguma coisa. Às vezes tem aquela dificuldade que é normal, porque ela tá aprendendo, né? Mas, nossa, totalmente diferente. Eu posso dizer assim, 100% diferente, porque ela mudou muito. Pronto. Que legal. Muito gostoso, né? Muito, demais. Deixa eu voltar. Peraí, pronto. Então, esse foi o depoimento da Letícia, né? Da mãe também. E eu não falei um pouco da dinâmica, né? Era o último slide. Essas são as referências que eu utilizei para a apresentação. Mas o que eu tenho um roteirinho também que eu posso mostrar para vocês de como que foram o formato do treinamento. Que era uma dúvida, né? Aceitamos, Raquel. Deixa Mas eu você seguiu de modo praticamente ipsis literis o protocolo da Dani, né? praticamente. A gente só mudou um formato de intervenção, né? Por exemplo, a gente introduziu o dicótico de dissílabos alternados, né? Que ela não tinha, e também trabalhou com quando a gente usou acho que era os dicóticos. Eu não lembro, eu acho que a gente usou também a Schettini para treinar o dicótico consoante vogal. Então, a gente formou tudo, né? Então, ela tem o roteirinho de que ela já trabalhava, só que era muito difícil o da Lili só. Então, se a gente usava só o da Lili, ele não conseguia acertar tanto. Então, a gente pegou o da Schettini, que era mais fácil, começou com o da Schettini e daí trouxe o da Lili depois. Então, sempre começando do mais fácil para depois o mais difícil. Aí, por isso que a gente acabou usando um pouquinho mais fácil, porque o paciente já tinha muita dificuldade. E era uma coisa que a Dani já queria modificar. Então, até introduzir, porque a gente não treinava o SSW, né, o dicótico de dissílabos alternados. E daí a gente treinou na integração dele. Deixa eu pegar um modelinho para vocês verem. Um minutinho. Tá joia. Não sei se deu para. Espera aí. Achei. Vou compartilhar para vocês verem também.
Então, esse aqui é o cronograma de sessões. Não sei se deu para entender eu falando, né? Vendo fica mais fácil. Então, por exemplo, na primeira sessão, treinou a figura fundo. Aí, como que a gente treina? Com PSI. Aí, pega o PSI e estimula desde a tarefa mais fácil, a relação mais 10, até a tarefa mais difícil. Então, menos 25, a relação sinal-ruído. E daí, assim, vai progredindo. Daí, depois a gente treinou de código de dígitos para treinar a figura fundo. Aí, o paciente tem que apontar desde a da relação mais fácil e vai dificultando até a relação menos 30. Aí, de código não relacionei. Primeiro, eu vou trabalhar na tarefa de código, figura fundo, de um lado com o de código de dígitos, e depois com a outra mão um de código não verbal, para trabalhar o mesmo hemisfério. Na outra sessão, fazendo ao contrário, também do mesmo jeito. Então, eu trabalhei a orelha direita com a orelha esquerda de código não verbal. Aí, na outra tarefa, na outra sessão, de código de dígitos à esquerda e de código não verbal à direita. Daí também mesclando um pouquinho as atividades para deixar ele um pouco mais atrativo. São tarefas difíceis, né? Depois, na terceira sessão, integrando também tudo. Quando a gente terminou de trabalhar a separação, então, só a orelha direita, o paciente tinha que me apontar na relação mais 10 até a menos 30. Depois eu integro, tem que falar tudo que vem na orelha direita, tudo que vem na orelha esquerda. Então, quais números, me fala os 2 números que apareceram na direita, os 2 números que apareceram na esquerda. E daí, depois também, quais sons do não verbal apareceram com a mão esquerda, com a mão direita. Na orelha esquerda, na orelha direita. E daí apontando com a mão direita e com a mão esquerda, para trabalhar tudo. Também fala com ruído, começando com frases, que eu tenho mais pistas. Depois a gente progride para figuras. Então, lembrando, quando treino fechamento, eu vou dar primeiro a maior pista, então, da frase. Depois, progrediu para figuras. E depois das figuras, em todas as relações sinal-ruído, de mais 10 até menos 10. É difícil, bastante difícil. Então, tem que lembrar que o paciente ele tem que pelo menos acertar 70% para mudar de relação sinal-ruído. Aí, por isso que eu falei, quando ele chega na menos 5 ou menos 10 no fechamento, é bem difícil. Então, eu tenho que garantir que ele acerte 70% para passar de tarefa. Aí, a ordenação temporal. Então, o padrão de intensidade, ele também, começando a dar um tom curto e um tom longo. No audiômetro, com tom puro, em 1000, faz para ele falar curto ou longo, e daí também apontando, imitando e nomeando todas as tarefas. Depois o padrão de duração, desde os sons musicais até... Então, a gente começa com Auditec, que é mais fácil, depois Music, e de duração ao contrário. De duração é mais fácil com Taborga, depois Auditec e por último Music. Aí o padrão de frequência é ao contrário, porque a Taborga tem uma frequência muito parecida, aí ele é o último. Aí começa a Auditec, depois vai para Music e por último Taborga. Audicótico consoante vogal na 7ª sessão. Então, também apontou o que ouviu, voltando para trabalhar um pouquinho de figura fundo. Depois eu fiz o padrão de frequência, aí dá 2 estímulos no audiômetro, ele vai apontar, vai imitar e vai nomear, trabalhando tudo. O padrão de duração, com tom puro, então daí a gente entra com Auditec, depois progride para Music e por último os sons musicais, os sons instrumentais, que daí as frequências são muito próximas. O de código
consoante vogal, ele volta se tem uma dificuldade e não conseguiu chegar em todas as tarefas. Terminar normalmente de menos 40 até 0 é bem difícil. E daí, então, a gente volta para treinar na 9ª sessão. O dicótico de sílabos dicóticos, então, foi o que eu falei das tarefas, né, de código de sílabos alternados, que daí a gente introduziu como só a etapa de integração, que ele apontava, como a gente trabalhou o dicótico consoante e vogal separado, trabalhei essa habilidade e a gente usou a integração, em vez de falar o que ele fez, ouviu quais sílabas foi na direita, na esquerda, então a gente usou a etapa de integração para trabalhar a figura a fundo, com o dicótico de sílabos alternados. Aí ela tinha que falar as 2 palavras da direita, as 2 palavras da esquerda, e assim por diante. Então, esse foi o cronograma de sessões do treinamento auditivo. Deu para entender um pouquinho? Essa parte é um pouco mais confusa. Não, mas deu para entender sim. Não sei o que o pessoal quer fazer alguma pergunta. Pode falar.